Na reflexão de hoje, vamos refletir sobre o que fazer em tempos de perda. O que você fez ou o que você fará em tempos de perda? Esse tempo certamente já veio ou virá sobre todos nós. E é importante aprender com aqueles ou aquelas que já passaram por esse período, por esse momento, e melhor, venceram. E essas pessoas têm muito a nos ensinar sobre o que fazer em tempos de perda. E eu selecionei um texto bíblico que está no livro de 1 Reis, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. Eis o texto. Acompanhe aí comigo. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vazias. Põe à parte o que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. É com base nesse texto que eu quero consubstanciar a nossa reflexão. O que fazer em tempos de perda? Esta mulher, ela está vivenciando esse tempo. Ela está passando por um período muito difícil na vida dela. E muito difícil porque ela não perde algo, ela perde alguém. E alguém de um valor imensurável dentro do contexto da família e principalmente do contexto judaico daqueles dias. Essa mulher, ela perde o seu marido, ela perde o seu protetor, ela perde o seu mantenedor, aquele que lhe realizava em todos os sentidos. Ela perde a figura central da família, ela perde o pai dos seus filhos. E ela vai nos ensinar o que nós devemos fazer em tempos semelhantes a este. E a primeira lição que eu aprendo com essa mulher é que ela não se deixou perder com a perda que ela teve na vida. Ela não se perdeu por perder o seu marido. Ela não se deixou perder. Ela não parou de viver a sua vida.
ela não deixou de acreditar nos seus sonhos, ela não deixou de servir a Deus por ter perdido o seu marido. E muitas pessoas caem exatamente nesse ponto. Perdem a salvação porque perderam algo. Perde a alegria de viver porque perderam alguém. E o grande desafio da vida é não se deixar perder com as perdas que teremos daqui para frente. Por exemplo, a mulher de Jó, ela perdeu seus filhos, perdeu seus bens, mas ela também se perdeu, porque ela deixou de acreditar em Deus, ela deixou de sonhar. A mulher de Ló também perdeu tudo que havia construído, mas também se perdeu quando olhou para trás, para aquilo que já nem existia mais. Portanto, o grande desafio, meu irmão e minha irmã, para nós é não nos deixarmos perder devido às perdas. Às vezes é necessário que perdemos aqui para ganharmos lá no céu. Pode ter certeza. Vamos ao que essa mulher tem para nos ensinar. O versículo de número 1 diz: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, e ela conta o seu problema. Mas notem que a primeira atitude dessa mulher é contar o seu problema, é comunicar a sua situação para uma pessoa que tinha autoridade divina para dar a ela um direcionamento. Que mulher sábia! A Bíblia diz: comunicai com os santos nas vossas necessidades. Para quem você está relatando os seus problemas? Para quem você está contando as suas dificuldades? Essa mulher, ela não foi para a página do Facebook relatar o seu problema, ela não foi para o status do WhatsApp falar como que ela estava se sentindo, porque isso é muito irrelevante. E por que eu estou usando aqui as redes sociais como uma forma das pessoas publicarem os seus problemas? Porque é isso que nós vemos as pessoas fazerem. Você precisa ter a sabedoria para não contar os seus problemas para todo mundo, porque nem todo mundo pode te ajudar. Essa mulher poderia ter ido ao rei, essa mulher poderia ter ido ao vizinho, mas ela não foi. Sabe por quê? Porque ela sabia quem tinha maturidade e autoridade para lidar com aquela situação. E é isso que nós devemos fazer. O segundo ponto que me chama muito a atenção é que no versículo de número 1, ela diz para Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Quando essa mulher, ela procura Eliseu, relatando este problema, o que ela estava dizendo era: Eliseu, me ajuda, porque eu não vou abrir mão dos meus filhos. A Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor. Então essa mulher está dizendo o seguinte: eu não abro mão da herança que Deus me deu. Quantas pessoas estão me ouvindo agora e estão abrindo mão da herança que Deus te deu? Não faça isso. Essa mulher, ela poderia muito bem aproveitar a oportunidade, já que estava viúva, tinha ali a oportunidade de se livrar dos filhos. Ela poderia olhar para ela e falar: eu sou uma viúva, sou uma mulher desimpedida,
eu quero curtir a minha vida. E por que eu estou dando esse exemplo? Porque é o que muitas mulheres hoje fariam. Talvez você não faria, mas você sabe, hoje nós estamos vivendo em um mundo em que mães não estão nem aí para os seus filhos. Tem mães que têm a coragem de ter um filho e jogar numa caçamba de lixo, jogar a criança viva fora. Ou seja, existem vários tipos de mães, nós sabemos disso, mas talvez você não faria. Mas essa mulher, ela tinha ali a oportunidade de se ver livre de tudo isso, mas ela decidiu que não iria abrir mão da herança que Deus tinha lhe dado. Esse é um ponto muito interessante. O versículo de número 2, acontece uma coisa muito interessante. Diz o seguinte: Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Já aconteceu, irmã e irmãos, com vocês, de repente recorrer a um pastor, recorrer a uma pessoa especialista no assunto, naquilo que você está precisando de ajuda, e quando você relata, quando você conta o seu problema, essa pessoa fica tão assustada, mas tão perplexa, que ela também não sabe o que fazer. Foi o que aconteceu com esta mulher. Ao se aproximar de Eliseu e ao contar o problema para ele, Eliseu, ele não dá uma resposta para ela, ele faz uma pergunta. Olha que coisa interessante, a mulher, ela veio em busca de uma resposta, e ela sai com uma pergunta, e a pergunta de Eliseu é: o que é que eu posso fazer por você? Existem, irmãos, momentos na nossa vida em que o nosso problema ele é tão estranho, em que as nossas dificuldades, elas são tão repentinas, que pegam grandes homens de Deus de surpresa. Agora, um detalhe interessante: o fato desse pastor, o fato desse irmão ou dessa irmã que você recorreu para te ajudar, não saberem como te ajudar naquele momento, não significa que você não foi a pessoa certa. Significa apenas uma coisa: é que tanto você como essa pessoa que vocês recorreram dependem único e exclusivamente de Deus. E foi exatamente o que Eliseu fez na sequência, porque o texto diz o seguinte: dize-me que é que tens em casa. Eliseu olha para a mulher, provavelmente orou ao Senhor. A Bíblia não mostra que ele fez essa oração, mas não se esqueça que Eliseu é um profeta de Deus, um homem que estava constantemente com Deus. E ele olha para a mulher e diz: declara-me o que é que tu tens em casa. Deixa eu dizer uma coisa para você que está passando por um problema muito difícil. Deus vai usar o que tem na tua casa para trazer restauração para tudo isso que você perdeu. Fique tranquilo, porque a grandeza de Deus está em Ele usar coisas que talvez para nós é insignificante, porque é isso que a mulher vai responder para o Eliseu. Olha a resposta da mulher para Eliseu. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Você sabe por que ela deu essa resposta para Eliseu? Porque ela viu o tamanho do problema dela, e ela olhou para aquilo que poderia ser a solução, e ela fez um comparativo. Muito cuidado com os comparativos, porque às vezes a gente faz comparações, e aí quando a gente dimensiona essa comparação em tamanho, a gente percebe o tamanho de um em relação ao outro, a gente acaba sendo levado a acreditar que aquilo que é maior vai se sobrepor sobre aquilo que é menor. Mas é exatamente aqui que entra a operação milagrosa de Deus. A especialidade de Deus está em Ele usar coisas pequenas. Pode ver, em toda a Bíblia,
Deus fez grandes coisas usando coisas pequenas. Deus deu significados a muitas coisas usando coisas insignificantes. A Bíblia está recheada de histórias como essa. Não é porque aquilo que está diante de você tem um potencial minúsculo que Deus não possa usar. Fique tranquilo, Deus vai trabalhar na pequenez dessa coisinha, e Ele vai pegar essa coisinha e vai fazer com que isso se tenha um potencial de grandeza para solucionar o seu problema. Então ela diz que não tem nada em casa. Por quê? Porque ela olhou para o tamanho do problema, para aquilo que poderia ser a solução. Ela fez um comparativo e ela chegou à conclusão de que era muito pequeno. Por isso que ela diz: tua serva não tem nada em casa. Nada. Senão uma botija de azeite. E aí, nós entramos no versículo de número 3. Olha o que o profeta vai dizer. Então disse ele: vai. E aqui está, irmãos, o segundo ponto que nós precisamos nos atentar em tempos de perda. O primeiro é comunicar a pessoa certa. Não contar o seu problema para todo mundo. Mas o segundo é tomar uma ação. Quando ele diz vai, e vai fazer o quê? Pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Ele está dizendo o seguinte: você precisa tomar uma ação. Então, se alguém profetizar uma bênção na sua vida, não fique aí esperando a bênção acontecer. Vá em busca, faça alguma coisa, porque enquanto Deus está trabalhando para te dar essa vitória, você também precisa estar em movimento fazendo alguma coisa. Eliseu disse para ela: olha, o milagre vai acontecer, e vai acontecer com aquilo que você tem em casa. Só que enquanto o milagre não aconteça, você vai ter uma missão, você vai fazer alguma coisa. O problema é que muita gente não está fazendo nada para sair do problema que está imerso agora. Muitas pessoas não estão fazendo nada para sair desse problema, para sair dessas dívidas, para sair desse casamento ruim, para sair desse relacionamento, para sair desse negócio. Tem gente que não está fazendo nada. Tem gente que identifica o problema, até conta o problema para as pessoas certas, mas ele não faz nada, literalmente nada. E precisamos sim, irmãos, tomar uma ação. E aí, o versículo 3 continua: vasilhas vazias, não poucas. Isso significa que quando nós dependemos de Deus, nós seremos surpreendidos por aquilo que Deus fará através daquilo que nós consideramos que talvez não seria nada. O versículo de número 4: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte o que estiver cheio. Olha que coisa interessante. Irmãos, nesse texto está o maior segredo das famílias vitoriosas. O maior segredo das famílias vitoriosas está exatamente nesse texto. O que está nesse texto que é o segredo das famílias vitoriosas, das famílias em Cristo? Entrar e fechar a porta. O milagre para essa família aconteceu de portas fechadas. E o que significa entrar e fechar a porta? Significa estar em comunhão com Deus e a família. Quantas vezes você fez isso na sua casa e isso talvez ficou no passado e hoje você não faz mais? Quando Jesus ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, ele diz: entra no teu quarto e fecha a porta. Porta fechada sobre ti e teus filhos significa a sós com Deus, significa comunhão.
As famílias não praticam mais isso, e por isso o milagre não aconteceu. O milagre dessa família aconteceu com as portas fechadas, enquanto elas estavam em comunhão com Deus, e elas estavam trabalhando dentro de casa. Deus estava reagindo a tudo isso, mas essa família, ela estava empenhada no milagre. Precisamos, irmãos, de vez em quando, se não sempre, fechar a porta atrás de nós e dos nossos filhos, para termos um momento a sós. Jesus disse que quando nós fizéssemos isso, nós estaríamos orando em secreto, e a recompensa que viria de Deus, ela viria publicamente. Tem pessoas que não têm notoriedade pública, porque não tem vida secreta com Deus. Se você não tem vida secreta com Deus, a sua publicidade não faz sentido, não faz efeito. A Bíblia diz que você é comparado ao infiel e negou a fé, e é pior do que os descrentes, porque não tem intimidade com Deus. O versículo de número 5, para a gente partindo para o final, diz: partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cooperação. Uma das coisas que vai fazer nós sairmos desse problema que nós estamos, é a cooperação. Você está num momento e está em condições de não ajudar. Na verdade, o que você precisa é ser ajudado. Mas é importante que enquanto você tiver condição, você ajuda. Porque no dia que você não tiver condições de ajudar alguém ou ninguém, essas pessoas a quem você ajudou, certamente Deus vai mover essas pessoas para que te ajudem também. Então, houve cooperação, houve participação, houve um grupo ali envolvido. E é tão bom, irmãos, quando a gente faz as coisas em grupo. Se tem uma coisa que Deus gosta muito, é que haja cooperação entre nós, os irmãos, a família, o filho ajudando a mãe ajudando o filho, o pai, todo mundo envolvido. Certamente o milagre ele acontece. Versículo de número 6: cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E aqui diz que o azeite parou. Aqui não diz que o azeite acabou, porque o azeite não acaba. Sabe por quê? Porque o azeite, ele é símbolo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo está conosco, que Jesus está conosco até a consumação dos séculos. O azeite ele não acabou, o azeite ele parou. E parou por quê? Parou porque não tinha mais vasos. A palavra vasos, no sentido figurado, significa eu e você. E o azeite, no sentido figurado, é o Espírito Santo. Por que que em muitas igrejas o azeite parou de cair? O Espírito Santo parou de descer? Porque os vasos, eles estão cheios. E estão cheios de quê? Às vezes cheios de coisas que desagradam a Deus. Eles não estão vazios. Eles estão cheios de soberbas, cheios de si próprio, cheios de imundícies, cheios de vaidade. E a ciência diz que 2 corpos não podem habitar no mesmo recipiente. Ou seja, o Espírito Santo não pode habitar num vaso já cheio de outras coisas. É importante que a gente se esvazie de nós mesmos. É importante que nós nos esvaziamos do pecado, para que o Espírito Santo de Deus possa entrar em nós e nos fazer transbordar. Versículo 7 e último. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai,
vende o azeite, ou seja, vai ter que vender. Quer pagar a tua dívida? Vai ter que vender, vai ter que fazer alguma coisa. E diz o seguinte: paga a tua dívida. Agora tem que ter cuidado, viu, irmãos? Que tem muita gente que recebe o dinheiro para pagar a dívida e não paga a dívida. E aí, em vez de pagar a dívida, com esse dinheiro, cria outras dívidas. E aí vai se endividando. Esse é um problema e é a realidade de muita gente hoje. E tu e teus filhos vivei do resto. Então, irmãos, essa é a reflexão de hoje. Não se deixe perder com as perdas que vão acontecer na sua vida. E ao estar imerso em um problema, procure a pessoa certa. Comunique com os santos nas vossas necessidades. E creia na grandeza do Deus que você serve. Eu quero convidar você agora para compartilhar esta mensagem, para deixar o seu like aqui no canal. Esse é o quadro Reflexões Bíblicas. Interaja conosco, mande uma pergunta, escreva, faça o seu comentário. Estamos à sua disposição para lhe atender. Muito obrigado e até a próxima reflexão.